Praticamente todo mundo que estuda já ouviu falar de inteligência artificial para estudar. Ferramentas como ChatGPT, Gemini prometem facilitar a vida e explicar os conteúdos, economizando tempo de estudo. Mas surge uma pergunta muito comum entre os estudantes: será que eu uso IA e paro de ler livro didático? A resposta é simples e direta, né? Não! A verdade é que quando você usa IA do jeito certo, ela vai te auxiliar a aproveitar muito melhor o seu tempo. Mas os livros didáticos, eles vão continuar tendo uma grande importância, porque são neles que a gente tem uma base sólida do estudo. É nele que estão os conceitos completos, a profundidade teórica e a linguagem acadêmica, que nós precisamos aprendê-la. Então o problema não é o livro. O problema é você tentar entender o livro sozinho, sem uma mediação ali que a IA poderia te ajudar. Quando você não usa a IA, você vai gastar muito mais horas para aprender um conteúdo que poderia ser aproveitado muito mais rápido. E é exatamente aí que entra a inteligência artificial. A IA, ela não deve se substituir um livro. Ela deve funcionar ali como um tutor particular que está disponível o tempo todo para te auxiliar nos seus estudos. Ela vai servir para destravar o entendimento, para resumir a sua leitura depois, transformar, por exemplo, um conteúdo em perguntas que pode te testar lá na frente para ver se você está lembrando daquele conteúdo ou se você entendeu aquele conteúdo. Quando você usa a IA para pensar no seu lugar, você perde aquela questão do aprendizado. Mas quando você usa para te orientar no seu pensamento, você ganha tempo e rendimento nos estudos. Então, antes de abrir o livro, você pode usar, por exemplo, a IA para criar um mapa mental inicial na sua cabeça, para assim você abrir o livro. Então, por exemplo, você pode perguntar para ela: explique esse tema como se fosse para um estudante iniciante. Ou, por exemplo, destaque os conceitos chaves que eu preciso para entender essa matéria de forma completa. Isso vai preparar o seu cérebro para quando você abrir o livro, você conseguir ter uma compreensão muito mais rápida. O conteúdo ele vai deixar de ser totalmente novo e ele vai passar a ser um reconhecimento do que você está aprendendo ali. E quando ele vira um reconhecimento, é muito mais rápido do que você, por exemplo, aprender aquilo do zero, entende? Durante a leitura, a IA ela vai virar uma ferramenta de apoio. Você pode, por exemplo, perguntar a ela: explique esse parágrafo de forma simples. Assim você lê o parágrafo e depois lê o que ela disse. Ou, por exemplo, me dê um exemplo prático desse conceito. Assim, tudo que você está lendo, você está consolidando na vida real. Isso vai evitar aquele erro muito clássico de quando a gente estuda, que é você ler, mas não entender, sabe? Então o livro ele vai continuar sendo uma fonte principal, mas a IA, ela tá ali para te ajudar. Por que não usar? Entende? Mas tem que usar da forma correta. Depois de estudar pelo livro, a IA ela vai se tornar uma ferramenta de consolidação e não uma ferramenta de aprendizagem. Você pode pedir, por exemplo, crie perguntas de prova sobre esse conteúdo, ou, por exemplo, resuma em tópicos objetivos, o que eu acabei de estudar. Nossa, eu uso muito isso. Esse tipo de uso vai fortalecer a retenção de longo prazo. Em sala de aula, a IA ela não vai ser usada para você copiar as respostas. Ela pode ser usada, por exemplo, para reforçar um aprendizado logo após uma aula. Você me entende? Eu uso muito ela para resumir as ideias que o professor disse e transformar a aula em perguntas para esclarecer as minhas dúvidas pontuais. Então, quanto mais rápido você revisa depois da aula, maior é a retenção. E a IA, ela pode ser um acelerador de retenção. O maior erro é você usar a IA para pular essas etapas. Agora vem uma questão. Quando você deixa de ler, de pensar e de entender sozinho, você vai sim economizar tempo a curto prazo, mas vai perder desempenho a longo prazo. A IA sem livro vai gerar superficialidade nos seus estudos, então um livro sem apoio também vai gerar uma lentidão. O equilíbrio entre os dois vai gerar resultado. A inteligência artificial não vai substituir o estudo dos livros, mas ela vai substituir a perca de tempo que nós temos nesse meio termo até chegar ao aprendizado. O livro vai construir a base, a IA vai acelerar a compreensão, revisão e fixação dos seus estudos. Estudos que têm resultado
usam tecnologia para estudar melhor, não para estudar menos. Se esse conteúdo te ajudou a entender como estudar melhor usando inteligência artificial e os livros de forma equilibrada, deixe seu like e se inscreva no canal para mais conteúdos de produtividade, disciplina e resultado nos estudos. Comente aqui também se você usa IA para estudar ou se você ainda é do modo antigo que só usa os livros didáticos. Até a próxima, tchau!